Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Estamos começando aqui a nossa live falando um pouquinho sobre igreja saudável. Vou convidar o pastor Alexandre para entrar aqui junto com a gente da Igreja Batista Betel. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos lá, que eu estou tentando adicionar aqui. Aqui. Aê! E aí, Danilo? E aí, Ale? Tudo Pô, bem? achei que não ia dar certo, cara. Coloquei invite aqui, não tava indo. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá rolando? E aí, como é que tá as coisas aí? Ixi, caiu aqui. Agora tá voltando, aos pouquinhos. Peraí que você tá conseguindo me ouvir bem? É que deu Tô, uma, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? deu uma cortadinha aí, mas eu tô te ouvindo. Tá É, legal. deu uma cortada mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Deu uma cortada aí. Mas agora tá bom, Então tô tá. ouvindo bem. Eu peguei o violão porque a gente vai começar a falar de igreja, a gente tem que começar com o louvor, né? É isso aí, meu. Mas eu não vou cantar, não. Você que faz aí. Ó. Deixa eu deixar ele no cantinho aqui. E aí, tá tudo tranquilo? Frio aí? Ah, começou a dar uma esquentadinha agora, né? Tava frio até ontem, anteontem. Aí tá um tempo meio maluco, São Paulo aí esses dias. Sempre é mais meio maluco, né, mano? Sim, sim. São Paulo Mas é. hoje já deu uma esquentada, choveu bastante. Aí chove daquela, sabe, esquentadinho. Mas tá de Sim, boa. E aí, tudo bem aí com você? graças a Deus, cara. Estamos aí na atividade. Muito bom falar contigo, mano. Obrigado por aceitar o convite aí, da gente conversar um pouco. Eu também, muito Acho feliz. da hora a gente manter sempre essas lives. A gente estava até conversando sobre isso, né? Da época da pandemia, quando Sim, a gente sim. tinha bastante essas lives e a gente podia até estar mais próximo da galera. Por mais que a gente tinha um isolamento social, a gente tinha que se encontrar para fazer as lives, né? E era muito produtivo esse momento que a gente estava junto, né? De criar as coisas, de arrumar tudo. Acho que era muito legal. Foi um tempo da gente. Bom, foi um tempo difícil pra caramba, Foi pra caramba. né? Muito difícil. Pra nós foi um maior desafio. E eu lembrei das nossas. Ficava às vezes eu e você, né? O Moisés também, e outros, as meninas ali. Enfim, a gente tinha um compromisso. A gente ia de terça, quinta, domingo. Era, era. Era bem legal. Era legal porque a gente estava conseguindo transmitir, passar, né, para todo mundo, mas também tempo difícil. Mas foi bom, foi Sim, bom. Passou sim, junto. foi. Deixa eu dar um alô pro pessoal que tá aí na live. A Aline. Conhece a Aline Augusto, Ale? Não sei se você conhece. A Aline eu conheço bastante. A Ju também. Correia, tá aqui. O Caio. Dois Caios. O Caio, meu amigo do Brasil, e o Caio, meu amigo aqui dos Estados Unidos. Obrigado, galera, por ter entrado aí. A gente vai falar um pouquinho sobre igreja saudável aqui.
Já deixem os seus comentários, suas experiências aí, tá? Eu tava pensando depois, Ale, que você, como pastor de uma igreja local, abrir uma live para falar sobre igreja saudável, acaba sendo perigoso para você, né? Porque, assim, é difícil você falar, né? É como falar de si mesmo, né, cara? Daí fica muito sem graça, né? Alguém tem que falar de fora, né? Mas falar da igreja, não é lógico que a gente vai falar da Betel, que é a nossa igreja, né? Porque você está Sim, aí nos Estados Unidos, mas a Betel é a sua igreja, né, meu? exatamente. Então não tem muito o que fazer. Mas, assim, é difícil falar, mas assim, dá para falar, né? Tranquilo, porque a gente também não tem problema de falar dos nossos defeitos, né? E falar de saúde da igreja é como falar saúde da gente, né? Você não é 100% saudável, né? Você Perfeito. Você falou, não dá para falar dos defeitos, para falar da gente, dos nossos defeitos. Vamos quebrar a pauta. Quais são os defeitos aí da igreja? Cita Ixi, no modo geral aí, para a gente poder já começar com polêmica aqui. eu até acredito que os defeitos são bem menores do que as qualidades. Bem menores. Graças a Deus. Aleluia. São poucos os defeitos são porque somos nós, né? Nós somos imperfeitos e aí a gente arrasta, traz as nossas mazelas para dentro do corpo de Cristo, né? Sim, E aí é no corpo que a gente vai, no corpo de Cristo é que a gente vai melhorando, né? Em Jesus, na cruz de Jesus, né? Nessa pedra angular que vai dar sustentação para a igreja, né? Então, as virtudes da igreja são muito maiores. Agora, é óbvio que a igreja tem um CNPJ, né? A igreja tem as coisas que ela faz que Jesus não mandou fazer, sabe? A gente começa a inventar um monte de coisa que não precisava, aí sim. a gente se enrola nisso, aí fica, sabe, criando confusão. Então, eu acho que assim, a igreja tem os seus defeitos, mas a gente pode falar dos nossos, né? Perfeito. Principalmente na contemporaneidade. Aí você também pode falar, você pode dizer para mim também quais são, porque às vezes eu estou num ponto cego aqui, e não consigo ver, né? Não, aí é a parte boa, né? De você ser um cara aberto para ouvir, um pastor aberto a ouvir. A Betel sempre foi uma igreja muito plural e sempre respeitou as vozes, né, dissonantes ou diferentes, enfim. A gente, graças a Deus, você sabe disso, né? Mas eu acredito que a contemporaneidade, aí vamos falar não só da Betel, mas da igreja num todo, que inclui a nossa também, né? Sim, Eu acho que uma das coisas que a gente tem vivido, cara, é o culto à performance, né? A gente, das críticas que eu faço é assim, a gente vive para performar. E aí, como a gente tem que performar na sociedade, na vida, a gente traz isso para a igreja e a gente também fica forçando a igreja a performar. E, sabe, tem que ser, sei lá, uma igreja gigantesca, né? Ó, tem que alcançar o nível máximo de eficiência aqui, resultado e não sei o quê, ó, vamos focar no desempenho, vamos isso e aquilo. E aí fica muita coisa, cara. E aí a gente, muita atividade, né? A igreja vai se transformando em ONG, vai se transformando em palco para várias coisas, e aí a gente acaba perdendo a essência, né? Que é o cuidado, é a proclamação do evangelho. A gente vai mudando o discurso para poder agradar, né? Então a gente vai, sei lá, eu acho que a gente fica meio refém dessas coisas, sabe? E eu sim. acho que isso tem trazido para a gente uma, às vezes até uma tristeza, sabia? Uma tristeza. Concorrência, né? Igrejas concorrendo, sendo que assim, a gente é tudo o mesmo reino de Deus, mas a gente é Exatamente. concorrente, né, cara? Aí você entra naquela neurose, não, tem que ser melhor que aqueles caras e os caras têm que vir pra cá porque lá tá ruim. Aí a gente acaba sendo crítico pra caramba, né? Que é só a nossa igreja é boa. Aí você percebe que a sua igreja não é tão boa assim, então é complicado, cara. São vários os defeitos assim da igreja no geral, né? No Brasil, principalmente. Não sei, aí nos Estados Unidos, não sei se é a mesma coisa. O que você tem visto aí? Não sei.
Sim, uma das coisas que você citou agora, né, falando sobre reino de Deus, é muito difícil quando você, por exemplo, eu saí do Brasil, eu estava na mesma igreja a minha vida inteira, e para você buscar uma outra comunidade é muito difícil, porque você chega num outro país, você tem que lidar com outras coisas, e você tem que procurar uma comunidade. Então Deus foi muito bom de preparar a comunidade que eu estou hoje para eu fazer parte. E uma das coisas que me chamou a atenção no Pastor Geoffrey, que é o pastor aqui, foi uma das coisas que ele falou sobre reino de Deus. Ele falou assim: o reino não é meu, o reino é de Deus. E toda vez ele repete isso porque ele é uma pessoa que tem os braços muito abertos para tudo o que acontece dentro da comunidade. Ele ajuda a associação non-profit aqui, ele ajuda pessoas que têm ministérios separados da comunidade, ele ajuda a divulgar dentro da comunidade para que essas pessoas também possam ter a presença nesse, vamos dizer, eventos que eles têm também. Então, ele é muito aberto em relação ao reino de Deus. Acho que é uma das coisas que me chamou a atenção, porque a gente vive numa sociedade, até uma das primeiras questões que eu queria conversar com você, porque existe uma linha aí entre igreja grande e igreja saudável. O que Hum, seria só porque uma igreja ela é grande, ela é movimentada, ela tem muita gente, ela é saudável? Só porque uma igreja ela tem um crescimento exponencial, ela é saudável? É até uma das coisas que você já até falou, né, Ale? Que isso gera muita intriga, isso gera até uma certa ansiedade, principalmente no coração do pastor, que está à sim, frente de tudo isso. sim. Que você tem a falar sobre essa diferença de igreja Eu, grande e igreja saudável? eu acredito que é uma igreja muito grande, uma mega church, ela tem mais dificuldade para ser saudável, porque ela é muito grande. Então ela vai ter que se sustentar com pequenos grupos e tudo, tá? Mas isso não significa que ela não seja saudável, tá? Acho que e Sim, também não significa que uma igreja pequena necessariamente é uma igreja saudável também, tá? Porque eu acredito mais na ação do Espírito dentro da comunidade, independente da quantidade de pessoas que estão lá dentro. perfeito. Tem igrejas pequenas que fazem verdadeiros estragos no inferno e na ação diabólica nas cidades. E são igrejas pequenas. E que fazem uma diferença absurda. E tem igrejas grandes que são café com leite. Perfeito. São massa de manobra, não melhoram a qualidade do seu bairro, só atrapalha o estacionamento dos outros, não faz nada. E é Isso gigante. mesmo. Então, a quantidade de pessoas não significa que uma igreja é saudável, né? Perfeito. Agora, eu acredito que as nossas igrejas no Brasil grandes, e mesmo nos Estados Unidos, porque a gente copia tudo daí, né? A verdade é isso daí, né? Sim, Certo? Nossa sim. teologia, nosso jeito de pensar, né? A gente está chamando igreja de church, então, só para você ter uma ideia de que a influência americana é bem forte, assim, aqui, né? E eu vejo que, assim, o fato da igreja ser grande, não, mas existem pastores que estão adoecendo, porque eles ficam se comparando com igrejas maiores, ministérios maiores, e aí eles, em se comparando com esses pastores, eles ficam. É como se eles, no final do dia, eles percebessem que o resultado do trabalho deles não é bom. Porque ele fica esperando que o resultado do trabalho deles seja com muita gente. E às vezes não acontece, né? Então não acontece. Agora, o pastor precisa, a igreja dele precisa crescer, certo, Dani? Sim. Então, o crescimento é uma das bases da igreja. Ela tem que crescer. Ela não pode decrescer, né? Mas assim, nessa medida, eu acho que igreja grande ou pequena, ela pode ser saudável ou não, entendeu? Acho que é Perfeito. isso, né? Acho que era isso, né? Não, Mais um. sim, é isso mesmo. Agora falando de saúde da igreja, o, o Rick Warren, ele tem uma frase, né, que ele fala que a saúde de uma igreja é determinada
por quão bem ela cumpre alguns propósitos, como adoração, a comunhão, discipulado e etc, né? Quais Uhum. são os pilares bíblicos e práticos na igreja, no dia a dia mesmo, que você considera essenciais ali para uma igreja ela se manter saudável? Eu acredito o seguinte, Danilo, a igreja ela vai crescendo na medida em que a gente vai crescendo nas nossas relações de amor e de afeto também, tá? Além dessas que são espirituais, né? No sentido da proclamação do evangelho, do arrependimento, da nova vida, ah, o novo homem em detrimento do velho homem, né? A gente precisa crescer integralmente. Então, eu vejo uma igreja assim que um dos pilares assim é família, amizade. Então, por exemplo, eu estou vivendo aqui na igreja uma coisa muito legal. Eu estou vivendo os meus filhos serem amigos dos filhos dos meus amigos que cresceram comigo na igreja. Com todas as dificuldades, lutas e bonitezas que isso possa gerar, entendeu? Então, Sim. assim, é bonito, é legal, as tensões entre eles, entre nós, e a gente vai vivendo como igreja, entendeu? Então, os filhos juntos, né? Nós vamos ter batismo agora, dia 7 de dezembro. E nós já estamos batizando os nossos filhos. Que E da aí, o que hora. eu fiz na igreja já tem um tempo? Você sabe disso, não vou falar, porque de repente, né? Sim, sim. Alguém. A gente sempre convida, fala para todo mundo que assim, ó, se você quiser que alguém entre com você para batizar comigo, a gente batiza juntos. E aí sobe os nossos amigos, Danilo, entendeu? Sim, Então vai subir eu, o Jó e o Cauã e a Lorena, vai subir eu, o Serginho e a Alice, sabe? sim. A gente vai subir junto, como subiu um dia eu, o Murilo e a Renata, como, sabe? A gente está subindo juntos, nós estamos crescendo junto. E esse aspecto é muito bonito, eu acho isso muito bonito, né? É, eu acho que esse é um pilar, a família, o amor, né? A justiça, uma igreja que promove a justiça, a paz. Isso é um pilar, cara. Perfeito. Imagina você ter uma igreja onde todo mundo briga, onde a gente tem que ficar xingando, cara. E o desenvolvimento dos dons, né? Uma igreja que se abre para os dons de cada um. Tá ali, sabe pregar, vai pregar. O cara sabe tocar, vai tocar. O cara sabe se organizar, contabilidade, ele vai organizar. Você tem que saber. A igreja tem médico, dentista, a igreja tem, sei lá o que, gente que trabalha com internet. A gente vai desenvolvendo tudo para alcançar em amor, né? E criar uma rede de amizade, de proclamação. Eu vejo isso. A sustentação da igreja, a gente sabe que quem dá é o Espírito, né? Perfeito. É o Espírito em nós. Então é a ação do Espírito em nós. A manifestação do Espírito na nossa vida, na vida como ela é, né? No dia a dia, nos cafés que a gente toma. Então a saúde da igreja está assim, o pilar e a saúde da igreja estão ali, né? A saúde da igreja é um pilar da igreja, Sim, sim. né? É, uma das perguntas que eu ia fazer para você, né, para a gente conversar, era exatamente sobre você citar esses pontos dentro da igreja local que ajudam a identificar a saúde da igreja. E é exatamente isso que você já falou em relação à igreja está crescendo, a igreja está conseguindo manter os filhos dos filhos dentro da comunidade juntos, como pessoas também que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo, como pessoas que também vão proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E querendo ou não, você percebe, ah, tem pessoas dentro da Igreja Batista Betel que são da Igreja Batista Betel que estão fora agora, estão sendo fruto em outros lugares, estão dando E fruto, estão evangelizando em outros lugares, estão sendo pessoas que estão iluminando outros países, outras cidades. Então isso é maravilhoso, isso faz parte também do crescimento da igreja, e como a igreja também é saudável. Porque uma igreja saudável, ela tem que permitir, ela tem que dar sustentação para que as pessoas cresçam, né? então, é isso. Porque às vezes você fica só. É como se eu fosse usuário da igreja, um cliente da igreja. Eu acho que esse é o grande problema também. Ou seja, você
se sente parte da igreja, não no sentido orgânico, mas você se sente parte como se você tivesse sido cooptado por uma grife ou por um movimento só, apenas, entende? A igreja é mais a vivência, né? É aquela transcender, né? É para além do movimento apenas, é para além da grife, da marca, da placa que a gente sempre fala, né? A placa da igreja, né? Perfeito. Deus não olha para a placa da igreja, é um chavão eterno. Deus não olha para a placa de igreja, porque é a realidade. Então você percebe que pessoas frequentam igrejas e elas espiritualmente elas não crescem. Então elas frequentam, elas mantêm ali a estrutura, né, de dízimo e tal, vai indo ali, paga para o pastor fazer e a equipe dele fazer. E eu acho que não é esse o chamado de Jesus para nós, né? Exato. Você falou uma questão, não existe placa de igreja, mas existe Instagram, né? Hoje em dia as pessoas procuram uma igreja instagramável, né? É, boa, eu acho que é por aí. Se a sua igreja não for uma igreja instagramável, você tá fora do propósito, né? Por- Tem jeito, né, cara? Agora nós estamos tentando, a gente está num processo tão imerso nessas coisas de ser grife, de ser instagramável, de ser parede preta, de ser church, de crescer enlouquecidamente, de aparecer, que a gente precisa fazer um processo do tipo assim, você vai fazendo um detox, Ah, você já tá mergulhado, não tem para onde correr, certo? Então você vai fazendo um detox ali, você vai como que eu posso dizer? Você vai reduzindo danos, sabe? Você vai sendo menos até que você chega num ponto em que você não pode ser refém de tudo isso. Que nós estamos todos nisso, não tem a menor dúvida, entendeu? sim. Sim. É, é que a gente já teve esse papo outras vezes, outras várias vezes, né? Em relação ao que a gente usa de ferramentas que são atuais para ajudar na igreja, no crescimento da igreja e na divulgação da igreja. Eu acho isso totalmente pertinente. Tanto que hoje em dia a gente tem muito ministério que ele é totalmente online. Não significa que é um ministério é, que esteja fora dos propósitos de Deus, mas que online tem gente que é atingida. Online tem gente que é impactado pela mensagem do evangelho também. Fundamental, cara. Acho fundamental. Acho que tem, Exato. né? Fundamental. Nós estamos fazendo aqui, eu nem sei quantas pessoas tem aqui nos vendo, mas Tá enfim. uma galera aí. É. Entra e sai também. Até, pessoal, manda pergunta aí, ó. Pergunta aí, O André participa. mandou um. Que privilégio ouvir vocês de perto aqui. O Claudinho mandou papo abençoado. Amém, Manda aí. então. O que eu vejo assim, que a gente, óbvio, são ferramentas, são meios que a gente vai usar, né, pelos quais a gente vai usar e precisa usar e não tem problema nenhum. O problema é ficar refém, é isso que eu falei. Às vezes a gente precisa fazer redução de danos Perfeito. na vida da gente, né? Tem coisa que é radical e você fala não vou, e tem coisas que você vai reduzindo, né? Tem que ter Sim, sabedoria para saber. Não adianta, cara. Danilo, falta sabedoria, mano. sim, Falta sabedoria para todo mundo, para mim, para sim, você, pra todo mundo. Às vezes, vamos radicalizar. Não sei se é. Às vezes, sim, tem coisas, assuntos e situações que você tem que ser radical. Tem outros sim. que você vai reduzindo danos até que você chegar. São processos, né? São coisas que vão acontecendo na igreja, enfim. Perfeito. Antigamente, dava tempo de você ser contra a tecnologia. Vamos lá, deixa eu me explicar aqui. Eu já falei isso algumas vezes na igreja. Então, por exemplo, quando eu era moleque, você tem quase a mesma idade que eu, quase. Quase. Passava na Marginal Tietê, aí tinha aquelas placas imensas. Televisão é a imagem da besta, certo? Então, o pastor das igrejas mais moralmente Fechadas. mais restritas, Litas. ele, como a tecnologia demorava, então dava tempo dele chegar no sermão do domingo, falar, irmão, ó, você não pode ter uma televisão em casa, porque o mundo vai entrar para dentro da sua casa e a televisão é um portal de demônios que vão entrando na sua casa.
O irmão que estava olhando aquilo, muitas vezes demorava para ter uma televisão, demorava para ver o programa, né? Há algum tempo já, a tecnologia entra e o pastor não dá nem tempo dele saber se é ou não, que foi ou não foi. Já era. Quando ele vê, a filha dele já está fazendo o que ele achou que estava errado e o filho já está ganhando dinheiro com aquilo que ele ia criticar no domingo. Então, assim, ficou sem. Não tem mais como. É avassalador, cara. Entendeu? Sim, Então não dá mais, não tem mais isso. Então a gente precisa só evitar para que isso não nos engula, né? perfeito, perfeito. Você falou de igreja e proibições dentro de igrejas, né? E eu não vou pro lado das proibições, mas hoje em dia muita gente sai da igreja e procura uma comunidade ou não procura mais nenhuma comunidade porque ela sai quebrada de uma igreja. A gente Sim. sabe que quando a gente fala de igreja saudável, é porque a gente fala de igreja que não é saudável, emocionalmente e espiritualmente. Na verdade, o espiritualmente foi jogado no lixo, mas emocionalmente essas pessoas estão quebradas e à base de remédio por causa dessas pseudo-comunidades evangélicas. Eu sei que você já deve ter experiência em relação a pessoas que chegam na Betel com esse tipo de queixa em relação à igreja. São inúmeras, muitíssimas, inclusive. Mas quando você tem um espírito de Jesus e do Evangelho, né, quando você entende que você é alguém reconciliado pela cruz de Jesus, isso precisa te dar um pouquinho, você precisa estar mais encorpado, sabe, Danilo? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, Quando você vai para uma igreja onde você não tem o ensino do evangelho, mesmo que essa igreja te fira, você sai daquela comunidade, você tenta resolver da melhor forma e você segue o seu caminho como igreja, entende? Quando você sai de uma igreja onde o evangelho não foi pregado, ou não foi pregado da maneira que deveria ter sido, certo? Com simplicidade, com amor, enfim, em paz, né? Ou seja, você não cria pessoas reconciliadas. Então você está mais suscetível nas pancadas, você doer mais e você se ferir mais. Entende? Dá para perfeito. entender isso? Sim, sim, Agora, existe na igreja, a gente também tem o péssimo hábito de dizer, a igreja me feriu e tal. Mas a gente nós nos destruímos mutuamente, tá? sim. O cara que sai, muita gente sai da igreja, sai atirando também. Então, assim, tiro, bala e bomba, meu amigo, de todo lado. Então, isso não é bom, entende? Então, assim, a gente é, fere, a gente é ferido, a igreja é uma máquina de moer gente muitas vezes, mas muita gente também vem, sai atirando e desrespeito, enfim. Então, por isso que eu digo, é preciso ter cuidado nessas coisas, saber de que espírito nós somos, porque nós somos reconciliados por Jesus. Então, em sermos reconciliados por Jesus, diferente, independente de você estar na igreja ou estar fora da igreja, pastor, eu não quero mais estar no corpo de Jesus, não quero ir para a igreja. O que eu acho meio estranho, porque assim, não dá para ser crente sozinho. O Jesus falou dois ou três. Então sozinho não dá para andar, Danilo. Concorda comigo? Concordo. É dois ou três. Nem que seja você, seu amigo e sua prima, seu tio, seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho. Tá certo? Porque dois ou três você tem que reunir e aí você tem que tomar ceia, certo? E você tem que Sim, batizar o povo, proclamar. Então, tem que juntar o povo, tomar ceia e o ide de Jesus. Ide, façamos discípulos e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda vez exato. que vocês se reunirem em meu nome, em memória de mim, partir o pão e o vinho, certo? Exato. O corpo e o sangue de Jesus. Então você não consegue fazer isso sem igreja, consegue? Exato. Não dá, mano. Entendeu? Então, Uhum. assim, por mais que seja justificável
você ter tido uma experiência ruim na igreja, isso é completamente justificável, né? Eu já fui destruído e provavelmente já destruí, já, enfim, já quebrei expectativas dos outros, erradas ou boas, enfim, a gente é assim, humanos. Sim, Não dá para não ir para a igreja, entende? Não dá para você não frequentar uma igreja. Não dá para não frequentar. Eu lembro de um slogan da Folha de São Paulo, acho que você vai lembrar. A Folha tinha um slogan muito simples, mas muito certeiro. Era assim: Folha de São Paulo, não dá para não ler, certo? sim, Ok? sim, Não dá para não ler. É, crente, igreja, não dá para não ir, não dá. Tem que, preciso ir. É dois ou três, cara, entendeu? Então, sim. assim, independente do que a gente imagina, pastor, eu já tentei falar com o meu pastor, tentei ajudar, eu não consegui. Ok, você reconciliado, você reconcilia, certo? E depois você procura outra comunidade que seja dentro daquilo que você pensa e tal. Mas você jamais vai sair do corpo, jamais vai sair da igreja louca. Não pode, eu não consigo entender, assim. Eu acho que você pode viver ciclos de tipo assim, tô falando muito, né? Não, não, pode falar. A gente tem uma pergunta aqui, mas depois que você concluir, a gente faz. Eu acho que a gente pode viver ciclos de desânimo, sabe? Tem Sim, épocas que você fala, não vou hoje para a igreja, tá? E aí você fica lá em casa. Eu acho também que eu acredito muito que você não precise ir todo domingo, tá? Pode pegar um domingo, você tá cansado, isso e aquilo. Enfim, cada um sabe as necessidades, as motivações que tem. Eu sou igrejeiro igual você, certo? Nós dois é igrejeiro. sim, Nós vai na igreja, cara. Então, assim, a gente tá sempre na igreja, a gente gosta, a gente. é, E tem gente que não muito. Você tem os ciclos e tal. Mas igreja não dá para não ir. sim. Eu tava conversando até com, você falou sobre isso que a gente é igrejeiro, eu tava conversando com o Beto, já há um tempo atrás, o Beto, esposo da Cris, ele falou: Meu, você sai do Brasil, aí você vai para os Estados Unidos e você fica igualzinho. Vai na igreja de domingo, faz as coisas na igreja, de novo, você faz igualzinho que você estava fazendo no Brasil. Eu falei: não tenho escolha, cara. É isso, quer que eu faça o quê, né? Não, você faz outras coisas, né? A gente vive a vida, mas a nossa missão é o evangelho, é fazer discípulo, né? Exatamente. É porque isso é bíblico, né? Quando os discípulos eles saem, eles vão fazer discípulos. O apóstolo Paulo sai plantando igreja aqui e acolá. Um Então, monte de lugar, né? então isso faz parte da vivência cristã. Se você abre sua Bíblia, você vai ver sobre igreja, você vai ver sobre comunidade, você vai ver sobre o povo de Deus, e o povo de Deus anda junto. Desde o do começo da história, o povo de Deus anda junto, não tem para onde correr. O Caio ele mandou uma pergunta aqui, vou ler para a gente. Quais características estruturais as igrejas podem colocar para garantir a descentralização da liderança e um espaço para que os membros tenham um espaço ou um espaço para serem ouvidos e acolhidos? A igreja tem muitos espaços desse tipo, vários. É porque a gente acha que a igreja é o culto do domingo. E aí, o culto do domingo, a prerrogativa do sermão é a do pastor, ok? Então, aí o cara fala assim: eu não tenho como colocar o que eu penso, não tenho como procurar. Então, a gente pensa na perspectiva da igreja como o culto. A igreja não é o culto apenas, certo? Perfeito? Então, se a gente tirar da nossa cabeça que a igreja ela está ali para cultuar, mas não só. Lembra que eu dizia, culto é a vida e a vida é o culto. Ou seja, o culto ele não para, como a vida não para. Então, dentro da igreja, da estrutura da igreja, estou falando da nossa igreja lá, na Betel. A Sim, gente tem movimentos de pregação, aconselhamento. Esse ano que vem nós vamos começar a voltar com pequenos grupos de novo. A gente tem um espaço extremamente legal que você e eu, nós pensamos, o Jó também, enfim, a gente pensou muito, que é o espaço da Escola Bíblica Dominical, que é um espaço onde você fala, perfeito.
de conversa, né? Interage. A gente tem um curso lá na igreja que é muito legal e que, graças a Deus, já estamos indo para o oitava ano, né? De vida em missão, né? Que é o nosso curso de teologia livre, que tem o eixo da igreja, o que nós cremos, como a gente pensa, como nós somos como igreja, né? Então, é um espaço também de falar. Então, a igreja tem vários tipos. A igreja tem. No domingo, a gente já começa cedo, num café da manhã comunitário, com moradores em situação de rua e muita gente em situação de vulnerabilidade social e econômica. A gente reúne aquele povo já logo cedo, 8 horas da manhã, é, falando, dando voz para eles falarem, ajudando. Então, assim, é uma comunidade viva. O que muitas vezes a gente quer, assim, eu quero ser pastor e quero pregar. Então, aí, ok. Tem vocação, a igreja te reconhece como tal, você estudou para isso, o seu dom é esse, né? Você sabe falar, você ora, você é um homem de Deus íntegro, aí você vai para o sermão e vai, aí ok também, são dons, né? É, mas há muito espaço para falar, para fazer, enfim. Né? Você pode cantar, você pode ir para além do que é o culto. Porque se você não sabe cantar e não sabe falar, você já não vai participar do culto, certo? Ah, pastor, eu sou tímido e eu não sei tocar. Daí você não consegue ir vai ser mais difícil, né? Você vai ter que se desenvolver mais. Mas tem outras e outras e outras, né? É, maneiras de você desenvolver os seus dons. Fora aqueles profissionais, dons que você tem mesmo. Você é um bom vendedor, você é um bom corretor, você é um bom engenheiro, você é um, um, um excelente analista de TI. Você, enfim, você vai abençoando onde você está, né? Certo? Eu Exatamente. respondi pro Caio? Certo? Eu Sim, respondi. eu acho que sim. E eu acho que esses Me espaços ajuda. abertos, né, que que a igreja tem, por exemplo, né, o espaço para estudar. Você dá espaço e você dá oportunidade para a pessoa para ela se aprimorar no seu ministério. E você tem diversos. É que assim, né? O ministério do palco é um ministério muito chamativo para a maioria das pessoas, né? Então, quando a pessoa fala, eu quero fazer alguma coisa na igreja, eu queria cantar no louvor. É uma das primeiras coisas que a pessoa acha que ela tem que fazer porque é muito atrativo. Então, quando a pessoa começa a olhar para o seu ministério, para os seus dons e para aquilo que ela tem na mão, de repente ela tem um ministério de angariar fundos, por exemplo, para ações sociais dentro da comunidade. De repente ela tem um ministério que seja de administração. Ela não vai estar lá na frente, ela não vai estar com o microfone na mão, mas ela vai ser uma pessoa que é extremamente analítico nas posições das coisas que estão acontecendo dentro da comunidade. E ela vai poder ajudar e servir ali. Então, eu acho que para muita gente falta esse senso de que o ministério ele é muito amplo, né? Existem muitos campos para se trabalhar dentro da comunidade, né? E a pessoa às vezes para se sentir ouvida é que você dá uma oportunidade dela falar lá na frente. E não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho que a Betel é uma igreja que é muito aberta para quem quer fazer e quem quer exercer o seu ministério. Eu vejo essa abertura aqui em muitas comunidades também, aqui dentro dos Estados Unidos, pelo menos as duas que eu frequentei nesse tempo que eu estou aqui, elas são abertas para as pessoas que querem fazer parte, querem é, correr junto. Tanto o meu amigo, ele chegou aqui há 5 anos, ele já faz parte do projeto de. O Caio, que fez a pergunta aqui, ele é líder do Ministério de Missões lá da igreja também, a Christ Community. Então, tem igrejas aqui que são abertas também. E isso é muito bom de ver, né, Ale? A liderança se desenvolvendo, né? E também, Danilo, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que são os dons do Espírito sobre a igreja, certo? Exato. E é isso ser incontrolável, né? O vento sopra onde quer. Então, assim, em 1 Coríntios 12, lá os dons do Espírito, cara, né? É o dom de cura, é a operação de milagres, língua estranha, sabe? Dons
de, de ensino, enfim, a gente tem a, a diversidade do corpo de Jesus, né? Do corpo de Exato, Cristo, né? exato. É curioso. Mais Um... perguntas aí, não? Pessoal, quem tiver pergunta, manda aí. O pessoal, Ou o caixa, Jó colocou. a gente começa a ler os comentários. Sim, sim, ó, o Jó colocou aqui. Betel, comunidade de gente para gente simples, espaço para todos e todas. É isso aí, Jó. Um abraço pro Jó. Aí. Isso. Tem uma galera aqui entrando agora também. Pessoal, obrigado. O Jó também tinha colocado ensino, EBD ensino é um base e diferencial, né? Para tudo, concordo. Muito bom também. Tem uma galera aqui. Pessoal, podem mandar perguntas aí também que a gente vai ler. Obrigado por todo mundo que está entrando aí agora também. Poxa, eu lembrei de alguma coisa que eu ia falar, mas eu acabei. Lembrei. Ah, Tem um ministério que eu acho que ele é muito ignorado, que é é onde o Espírito Santo ele usa algumas pessoas com um dom de acolhimento que é maravilhoso. Eu me lembro, e isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, quando eu perdi minha mãe, teve um rapaz que ele veio, ele me deu um abraço. E uhum. no abraço ele orou por mim de uma forma muito simples, muito simples. Mas aquilo confortou meu coração e eu tive a certeza que aquele rapaz, ele tinha esse dom. Esse dom, né? É. Exato. Uma certeza absoluta de abraçar, de acolher, de É o consolar. famoso, é aquele famoso de mim saiu virtude, né? Exato, Então ele te exato, abraçou e saiu virtude. Você percebeu uma coisa diferente que é essa virtude do Espírito, né? exatamente. Quem me tocou? Senhor, todo mundo te tocando. Danilo, todo mundo te abraçou, cara. Exato, Quantos abraços você recebeu, né? exato, Ele, perfeito. especificamente ali, aquele abraço, saiu uma virtude que te alcançou e te confortou. E isso é um dom, né? É um dom ali, enfim. É isso mesmo. Tem gente que tem esse dom aí, não é valorizado, e nem a pessoa que tem isso sabe, ou às É, vezes nem se valoriza em função disso, né? Porque exato, acha que essas responsabilidades, né? A gente tem responsabilidades na igreja. Elas são um status, e não são, são só apenas responsabilidades. Não, o pastor tem uma responsabilidade. Quem está ministrando as canções tem um professor, um mestre, tem responsabilidade. Quem põe a mão sobre a cabeça de alguém para orar e para abençoar tem responsabilidades. Então, são responsabilidades que a gente tem, né? exatamente. Eu acho isso bonito. Por isso que a igreja ela não pode performar. Entendeu, Daniel? Eu sempre volto nisso. Porque, cara, é assim. Tá. Vamos pro jogo? Vamos. Nós temos que ganhar o jogo. Nós temos que botar dinheiro, nós temos que pôr gente aqui. Vamos performar? Vamos. Então, vamos para cima. Aí esfola todo mundo, arrebenta todo mundo. Você entendeu? Aí abusa. A igreja hoje está com vários problemas assim, de abuso espiritual, né? O que no mundo executivo, no mundo corporativo, a gente está chamando de assédio moral. Na igreja, a gente está falando de abuso espiritual. Exato, Mesmo contexto. Então, isso foi arrastado para dentro da igreja. Porque eu preciso performar e ter resultado, aí eu vou atropelando tudo. Então, calma. Saúde é bem-estar, qualidade de vida, longevidade, previne doenças, isso é saúde. Performance é eu alcanço um nível de eficiência, de eficácia, numa atividade específica, ou seja, eu quero ser grande, eu quero fazer um evento, certo? Eu quero ganhar esse jogo. Aí bota infiltração lá no joelho, cara. Entendeu? E vai pro jogo. Aí marca 2, 3 gols. Beleza. Daqui 5 anos, você não tem joelho. Você estourou. Você ganhou o campeonato. Mas, tá, e aí? Perdeu longevidade, saúde. Então, a gente, como igreja, precisa prestar atenção nisso. Eu falo disso, cara, não criticando outros ministérios ou qualquer outra coisa assim. Eu falo disso
na perspectiva minha, eu não perder a minha, ah, não perder minha alma, sabe? Sim. Enfim, a gente não pode perder a alma, né, cara? Sim. Eu acho que. Eu acredito que tem muita gente que ela não é séria. E essas pessoas que não são sérias, elas têm que ser denunciadas, sim. Sim, Tem que- sim. Porque elas estão matando gente. E elas estão destruindo pessoas. Quando a gente fala de igreja saudável, a gente tem. Eu estava conversando até com a Natália, que a gente perde muito nosso tempo falando do que não é igreja, do que não é. Não, isso não é igreja. Não, isso não é igreja. Do que falando do evangelho de Cristo, do que falando dos frutos do Espírito, do que sendo de verdade igreja. A gente perde negando o que a gente vê na própria internet. A gente está numa plataforma aqui do Instagram. Rapaz do céu, o que, que acontece nesse Instagram aqui que a gente vê de absurdo, de gente, do que acontecendo com gente. Eu acabei de ver um rapaz muito conhecido e ele mostrando os bastidores da sua própria, como é que eu posso falar, do seu documentário, e ele sendo rude com as pessoas. Ele se chama de evangelista. Então, no caminho, para você atingir aquele objetivo, conforme você falou, você vai machucando gente, porque você quer chegar lá. Você quer chegar lá, então você vai machucando gente É isso aí. ao longo do caminho. E chega porque ele põe, chega no objetivo dele, certo? Exato, O objetivo dele. exato. Mas qual é o objetivo que Jesus pediu para ir de fazer discípulos? Pois é, e de fazer discípulos. É muito mais simples do que a gente possa imaginar, né? Mas a gente gosta de dar um tomzinho a mais, tal, de fazer as coisas acontecerem. Eu acredito que a gente tem muito pouca paciência de ver o crescimento da igreja de maneira orgânica. Uhum, A gente quer acelerar os processos todos, sabe? E, e eu acredito que, ok, tem época que tem que correr, tem época que tem que andar, tem época que tem que sentar, né? Tem tudo isso. exato. Mas, mas é preciso discernimento e sabedoria, né, cara? Assim, não dá para. Como eu falei aqui no começo, o crescimento tem que ser integral. Eu tenho que ver meus filhos aqui na comunidade, eu tenho que ver meus amigos na comunidade, os amigos dos Perfeito. meus amigos. Eu tenho que ver, eu tenho que fazer amigo dentro da igreja, né? Eu tenho que fazer amigo. Cara, não dá. O Hans Burke fala: o reino de Deus é um reino de amigos. Amigos. Sim. Certo? Sim. O Edson colocou aqui, ó. Edson Miniguit, você conhece? Eu não conheço. Mano, esse cara é sensacional. Aliás, de dar parabéns para ele. Ele fez aniversário. Parabéns, viu, Foi. Cebola? Você é um cara Foi. 10. Você é bênção, mano. Isso. Mais conhecido como o pai do João agora e da Ana. E pai babá. Ele colocou aqui, importante esse ponto de abuso espiritual. Infelizmente, muitas igrejas não têm essa consciência. A Roberta, ela colocou aqui, já passei por esse abuso e é muito difícil de superar. Sinto muito, Roberta. Deus possa continuar te abençoando nesse processo também. Sim, sim. O Caio colocou aqui, muito interessante esse ponto da igreja ter que performar. Qual a opinião de vocês de mensurar o sucesso da igreja com números? Números de batismo, presença, membros. Não deveríamos usar essa métrica? Não, eu falei aí no começo, né? A igreja precisa crescer, normal. Aí você planta. Veja bem, ó. Eu plantei, ok? Plantei. Plantei uma semente. Ela vai crescer, vai germinar, certo? Mas quando Perfeito? eu quero que ela cresça mais rápido, eu tenho que vir com um transgênico, né? Eu preciso adubar com artificialmente, certo? E aí eu acelero o processo e dentro disso eu perco a qualidade do que está acontecendo. Então, assim, eu não deixo a coisa acontecer pelo espírito, porque vai crescer. Ó, se você está proclamando o evangelho, se você está amando, se você está acolhendo, você vai crescer. Você pode não crescer na medida dos outros, mas a igreja vai crescer. Você vai batizar a gente. Você vai batizar e o batismo é assim, ó. Você não vai batizar um monte de gente desconhecida.
O batismo ele também é integral como o crescimento da igreja. Então você vai ter gente que se converteu, você vai ter os seus filhos, você vai ter gente que está lá um tempão e falou, agora eu vou me batizar. Você tem um monte de. A igreja precisa crescer, né? Ela vai crescer. Talvez não cresça na medida que você queira, né? E aí você não está disposto também a usar de ferramentas que não são ferramentas do espírito para isso, entende? Então, Exato. a gente não é contra o crescimento da igreja, muito pelo contrário. Mas a gente também não cai na neurose e na esparrela e na armadilha de achar que porque não cresceu 500 milhões de pessoas num ano, é que nós vamos fazer isso. Não tem como. Exatamente. Entendeu? A igreja cresce em recursos, a igreja cresce em ação. É um crescimento integral, entendeu? Em Exatamente. justiça, amor, né? A igreja que ouve a voz das ruas, a igreja que não aceita uma igreja profética. E aí o profetismo dos profetas do Antigo Testamento, de denúncia, de olhar o que está errado, né? De bater o seu coração bater com o coração de Deus, sabe? Essas Exatamente. coisas que a igreja precisa, né? Exato. E Deus não está aqui para suprir as suas expectativas. Suas expectativas como ser humano, elas são suas. E você, como ser humano caído e ególatra, você quer ser grande, você quer ser enorme. Mas esse sonho é seu. O sonho de Deus é salvar a gente. Exato. Você ganhou uma alma para Jesus, cara. Você ganhou um mundo inteiro, cara. Entende? Você ter filhos na fé é como a sua família, cara. Você olhar para seus filhos, para sua mulher, né? Você olhar para as coisas que você está construindo. Você não constrói. Não é só mensurável no, a quantidade de grana ou herança que você vai deixar, ou qualquer coisa assim. É uma integralidade, é o caráter, é a amizade, é o respeito, é o diálogo, né? É o saber entender o outro e quando o outro não está legal, hoje eu não estou bem, né? A Aline Exato. sabe, eu não estou bem, ela já se liga na hora, não está bem. Opa, tá chato, hein? Ó, menos. Sabe? E desfrutar, meu, a gente não desfruta da comunidade. A gente fica querendo fazer, cara, Exato. desfruta que É. Deus tem, cara. Tá no culto lá, meu, desfruta. Ai, pastor, eu culto a igreja e não cantou direito, não deu isso. Meu amigo, vai você, cara, desfruta você. Você entendeu? Desfruta dos momentos bons. É, seja desafiado com os momentos ruins. Essa é a vida, sabe? No mundo tereis aflições, mas tem de Exato. bom ânimo. Eu estou com vocês aqui. Então desfrute da presença de Jesus. Acho que esse é o ponto. Ninguém é perfeito, cara. Não dá. O nome do Não, jogo não é perfeição, nunca foi. não. É integridade, é caráter, é vida, é brigar e reconciliar, sabe? Outra coisa que eu falo também, você sabe disso nas nossas reuniões. Cara, na igreja as coisas não nascem em consenso, e nem precisam, e não devem nascer em consenso. A gente precisa ter opinião diferente, opinião política diferente, não tem problema nenhum. A gente não precisa ter medo do confronto, certo? Acontece, né? Acontece. A gente tem Agora, opiniões. quando o Espírito Santo tá, as coisas vão se reconciliando, as Exato. coisas vão entrando em consenso, você Exato. vai perdendo de um lado, ele perde do outro, né? Exato. É assim, a igreja é assim, a nossa família é assim, a sociedade deveria ser assim, né? Exatamente. Exatamente. Uma moça aqui, eu não sei o nome dela, mas o perfil é Viver Como Ele Viveu. Ela colocou aqui: fui de uma seita por 29 anos e só quem vive ali sabe o quanto destrói almas. Precisam ser denunciadas. Então, sinto muito, viu? Deus possa abençoar também a sua vida. Aí, Danilo, cabe a gente dizer o seguinte, aquilo que você falou. Existem realmente seitas que são instrumentalizadas para manipular pessoas e escravizar pessoas. Isso existe também. Sim, Assim, o que eu vejo é que muitas pessoas vão sendo destruídas absurdamente porque não conhecem, não têm acesso, sabe, à palavra de Deus. Gente que ficou 20 anos em seitas, em igrejas complicadas,
E quando ele abre a Bíblia de verdade para ler, ele fala: opa, opa, não é isso que eu estava Exato, pensando. Aí o cara fala: pô, eu tenho que mexer aqui. Peraí, o evangelho não é isso. E aí há um estouro, né? Há uma quebra, há uma conversão. Aí o Espírito Santo vem e transforma, entendeu? exatamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é essa É, aqui, isso integral aí. do Evangelho. O Cebola colocou aqui: precisamos de mais atalaias. A Roberta colocou: já fui tão pressionada por resultados e pouco cuidada. E hoje ela coloca: hoje respiro aliviada. Eu não sei que igreja ela tá, Ale, mas ela tá respirando aliviada. É Não a é a Roberta, eu tô brincando com você. Ah, tá. Roberto e Tiagão, Roberto e Tiago, amigos nossos. Sim, É Tiagão. isso que a Roberta está falando, é verdade. Não há um cuidado, é só um abuso mesmo, sabe? E muitas vezes a gente não consegue enxergar, sabe? Aí você precisa trazer um psicólogo aqui também para. Ah, Mas é. tem coisas que a gente não consegue enxergar, né? A gente só vai enxergar com o tempo. Por quê? Porque cria-se amizade, vínculos, e existem abusos que são inacreditáveis. Aí você fala, não, será que ele está fazendo isso comigo mesmo? Será que esse pastor está falando isso para mim? Será que é isso mesmo? Sabe? Fica Sim. inacreditável. Até que um dia a ficha cai. Você fala, não, eu estou adoecendo aqui, e a fonte do meu adoecimento é a própria igreja. Aí pronto. Que a gente adoece no trabalho, nas É. relações, no Em trânsito, casa. a gente atrasa em casa com várias coisas. A igreja não pode adoecer a gente no nível que o mundo adoece a gente, sabe? Exato. Exato. As aflições têm que vir de outro lugar. Exatamente. Ó, o nome dessa moça é Karim Nagy, que ela colocou aqui. Karim, eu acho que eu falei correto. Se eu coloquei errado, você fala aí, tá? Falou errado meu nome. O Cebola coloca aqui: tem um limite para o crescimento da igreja local para se manter saudável? Olha aí, hein? Você quer limitar a igreja de Cristo, rapaz? Como é que você pode fazer? Não, eu tô brincando. Tem um limite, Ali? Você acha que tem um. Tipo, a gente falou sobre mega igrejas aí, É, mas você acha que tem um tem um. eu não entro nessa seara. Eu não saberia dizer para você se existe um teto. Ah, uma igreja de 200 pessoas, 150 é o ideal, porque aí a gente consegue. Ah, uma igreja de 500 pessoas já é uma igreja mais assim, 1.000, 2.000, 3.000, né? Existem pastores que têm igrejas com 1.000, 2.000 pessoas, eles fazem um trabalho formidável de pequenos Sim, grupos, de células. sim, Eles conseguem capilarizar assim de um jeito extraordinário. O Espírito Santo usa, né? perfeito. E existem igrejas pequenas que não têm essa capilaridade toda, né? Eu volto àquela questão que eu te falei, e aí respondendo ao Cebola. Eu não acredito que uma igreja saudável é saudável porque tem muitos ou poucos membros. Eu acredito que uma igreja saudável é aquela que a gente falou lá desde o começo. A ação do Espírito, o crescimento integral, os dons, a proclamação, o serviço, a justiça, os Perfeito. nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, os amigos, as relações de fraternidade, né? Então, eu acredito que sim. Agora, que eu acredito que uma igreja muitíssimo grande, ela tem mais dificuldade, sim. E no Brasil, a, a gente tem uma questão também com relação à igreja grande. A igreja grande, ela fica muito refém do pastor sênior. Porque o pastor sênior, a igreja cresce e ele também cresce. Então ele fica grandão. E Sim, aí há uma confusão aí de situações, por quê? Porque a impressão que dá é que é só o pastor que tem o acesso que, sabe? sim. Então fica lá o bispão, o apóstolo lá, o pastorzão, e aí, cara, e o cara se coloca nisso também, ele se põe nessa importância, ele se dá essa importância. Então, os membros dão essa importância para ele e ele se dá essa importância. Exatamente. Adoecendo sem perceber, e a igreja adoece junto, né? Então, Exatamente. eu acredito que uma igreja grande ela tem mais dificuldade, sim, de,
de, de ser uma igreja saudável, né? Perfeito. Eu também acho que não existe modo de você limitar em relação a isso, ao crescimento da igreja e tudo mais. Como você citou, tem igrejas grandes que são saudáveis, etc. Eu tenho tido uma experiência diferente aqui com um pequeno grupo. A gente tem um pequeno grupo brasileiro e tem sido muito abençoador para a nossa vida aqui, como família, como igreja mesmo. Tem sido muito bom. Acho que eu voltei à experiência do pequeno grupo de como ele é edificante para a Sim, nossa vida, para a nossa casa, como ele ajuda a gente a caminhar, como ele distribui também e descentraliza a questão da liderança, porque a pessoa que está ali no pequeno grupo, ela também pastoreia aquelas pessoas que estão ali. E isso exato. dá voz também para a pessoa querer falar, para a pessoa poder compartilhar o que ela está vivendo de vida também. Eu acho que é uma experiência muito boa que até eu acho que é o segredo dessas grandes igrejas que conseguem lidar com um número maior de pessoas, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa, Danilo, importante. Não sei que horas que vai acabar aí, mas enfim. É, a gente está finalizando já. O que eu acredito muito é que o pequeno grupo, ele não deixa você se acomodar. Então, você sempre está no jogo. Você pode um dia ir para o banco de reserva, você sai, sabe? Ah, não quero, vou descansar, vou pro gol, né? Tinha isso daí. É, sim, Mas você nunca sai do jogo, você nunca vai lá para a torcida, você nunca vai para fora, você sempre está no jogo. Então, o perfeito. que eu vejo muitos crentes, eles não estão mais no jogo, eles não jogam mais o jogo, eles não estão mais. A igreja foi muito bem, a igreja conduziu os filhos deles, a igreja trouxe ele uma estabilidade, alguma coisa assim, e hoje ele falou: ah, então, obrigado, eu tô fora, né? Alguns nem os filhos não levam mais para a igreja, né? Então precisa ter esse cuidado, porque a gente precisa primeiro, as primeiras pessoas que a gente tem que evangelizar são os nossos filhos, né? Sim, A nossa casa. Né? E o que eles vão fazer com isso, aí é eles. Os nossos filhos não sim, são nossos. Mas a exatamente. responsabilidade nossa é a gente. Eu tenho que dormir e falar, eu fiz a minha parte, né? Perfeito. Concordo. Bom, vamos chegando aos finalmentes aqui. Queria agradecer todo o pessoal que participou aí com a gente, ficou até agora. Agradecer a você, Ale, Eu não sei se principalmente. participou, porque eu não consigo ver, Você não consegue mas ver aí, não? não vi Não, nada. Não. muita gente aqui, cara. A gente tá com 14, mas já tivemos 20. Quem mandou aqui agora foi o Jorge Toledo, colocou assim: Boa noite, Danilo e Ale, mesmo de longe, sempre acompanhando a Betel pelas redes. Saudade. Um abraço. Ah, boa. O rapaz, amiga Correia, achei aqui, eu não sei o nome dela, me perdoa. O saudável precisa vir da liderança, ela colocou. A Sim. Karin colocou as mãozinhas aqui também. Então o pessoal participou bastante aí. Queria Então, agradecer. Pode ser a primeira de outras. vamos. Pode fazer Pode mais. outros temas também. Exato. Falando sobre igreja, eu peguei esse livro aqui, eu fui na library. Desunidade em Cristo. Você foi aonde, Danilo? Tem uma, oh, desculpa. Tem uma Não, você foi biblioteca aqui aonde? na library. Esqueci, cara. Eu fui na biblioteca aqui que tava tendo feira de livro. Aham. Aí eu fui lá, falei, meu, eu vou dar uma olhada para ver o que é que tem de bom lá. Aí eu achei bastante coisa legal. E um Legal. deles foi esse que me chamou a atenção, Desunidade em Cristo. Eu não li ainda, mas pode ser um tema para a Título gente bem, conversar. título bem interessante, né? Bem Desunidade. interessante, né, cara? Provocador, né? Sim, Provocativo. sim, sim. Legal. Então eu queria te Mano, agradecer. sempre bom estar com você. Sempre um bom papo, né, mano? Pô, digo mesmo, cara. É uma história de muitos e muitos anos que a gente Sim, tem, né? sim. É, até o Caio colocou aqui para a gente contar mais, né, da igreja, da comunidade. A gente não tem tanto tempo assim. Ah, o nome da moça é Gorete, ela acabou colocando aqui. Gorete, sim, sim, a Gorete da Sim, igreja. Sim, sim. sim. Legal. E o Caio falou pra gente tocar extra extra aqui pra finalizar. Você toca, você tá com o violão aí. Eu Na saio da onda próxima. e você fica aí sozinho aí tocando. Mas muito bom, a gente pode fazer isso mais vezes. Acho que
Tem outros bastante temas aí pra gente conversar. Pode colocar mais gente aí para bater um papo junto com a gente também, vai ser muito bom. Legal, vamos fazer. Beleza? Conta comigo, mano. Conta Demorou. comigo. Obrigado pelo seu tempo aí. Pessoal, obrigado. Entrem aí no canal, estou lançando um monte de vídeo no canal As Avessas, tanto no Instagram Tá no Danilo também. aí. Isso, aproveitem e me ajudem, Live, vai deixar compartilhem. live pro pessoal? Vou deixar a live aqui. Eu vou tentar tirar ela daqui também, mandar para o Matheus, que ele me pediu para colocar no YouTube Fala também. pro Matheus, a gente põe na da igreja, deixa lá também. Entendeu? O Perfeito, pessoal tá nos dois, né? Não sei como funciona. perfeito. Demorou. Muito bom. Gostei do papo, Danilo. Foi muito bom, cara. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tenha uma ótima noite aí. Pessoal, tenha uma ótima noite também. Quer dar mais algum recado aí, Ale? Manda ver. Nós estamos lá na Betel, tá, graças a Deus, Deus tem abençoado, né? E, enfim, com saudade de você. Você esteve com a gente domingo lá na EBD, né? Sim, sim. Pô, de longe, mas Online. pô, Em breve estarei pessoalmente. Estou com né? muita saudade, muita saudade, muita saudade. Nada é igual aqui, nada é igual. Mas desfruta, desfruta da Não, experiência. sim. É o momento. É, então tá bom. Manda um abraço para as meninas aí, tá? Pode deixar, mando sim. Obrigado, pessoal. Tenha uma ótima noite. Valeu, Até gente. mais, gente. Tchau, tchau.